É tempo de você fazer um ajuste? Em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 27, 30 de outubro. Lembro-me de uma funcionária que tivemos em nosso ministério que ficou angustiada por ter sido transferida para uma área do ministério que não tinha controle de ar-condicionado que se adequasse ao gosto dela. Os responsáveis tentaram ajustar o termostato ao gosto dela, mas pareciam nunca agradar essa pessoa. Primeiro estava frio demais, depois quente demais, e esse foi apenas o começo. Em seguida, ela reclamou de que o escritório dela não tinha janela. Nada que pudéssemos fazer parecia agradar àquela funcionária. Por acreditar que aquela funcionária tinha um grande potencial, fui pessoalmente até ela para discutir sua atitude impossível de agradar. Se aquela funcionária quisesse atingir o nível que Deus desejava para ela, seria necessária uma séria mudança de atitude da parte dela. Eu queria que aquela reclamação irracional terminasse. Quando a contratamos, nunca acordamos que ela teria uma janela ou que encontraríamos as condições atmosféricas ideais que ela exigia. Abordei aquelas reclamações, uma de cada vez com a funcionária. Havíamos feito de tudo para deixá-la feliz. Agora era o momento de ela parar de reclamar e mudar de atitude para me deixar feliz. Sua constante reclamação estava levando à nossa organização um espírito de discórdia de que eu não gostava. Decidi não tolerar mais. Quando lhe falei pela primeira vez, ela demonstrou gratidão pela correção. Porém, na semana seguinte, voltou ao hábito, resmungando, murmurando, reclamando e plantando sementes de discórdia. A temperatura não estava certa, a cadeira não era confortável. O intervalo para o almoço não era na hora exata que ela desejava. Não havia janela em seu escritório e assim por diante. Quando vi que aquela funcionária não mudaria de atitude como eu solicitara, decidi fazer eu mesmo um ajuste, tirando-a da equipe. Aquela foi a última semana dela em nosso escritório. É inaceitável para nós, como crentes cheios do Espírito, sermos pessoas murmuradoras. Afinal, somos aqueles que afirmam possuir o poder do Deus Todo-Poderoso. Reclamar constantemente de pequenos incômodos, como os que mencionei, é inaceitável. Se for possível consertar esses pequenos incômodos, corrija-os. Porém, se o ar não puder ser ajustado ao seu gosto, ou se você não puder ter um escritório com janela, é tempo de colocar um sorriso no rosto e fazer um bom trabalho para seu empregador com uma atitude alegre. Ele não o contratou para resmungar e reclamar, ele o contratou para ser uma bênção. O fato é que às vezes não conseguimos ter tudo do jeito que gostaríamos. Contudo, mesmo nesses momentos, você e eu devemos servir com todas as nossas forças. Se estamos sendo pagos para fazer um bom trabalho e cooperar com nosso empregador e nossos colegas de trabalho, precisamos fazer o que estamos sendo pagos para fazer. O dia em que deixarmos a atitude de servo para nos tornar uma fonte de queixa constante é o dia em que deixamos de ser uma bênção e nos tornamos um obstáculo que não é mais necessário à equipe. Se você é cheio do Espírito Santo e do poder de Deus, é tempo de ser duro. Você pode fazer o seu trabalho com alegria, independentemente das circunstâncias que o cercam. Você pode ser vitorioso em qualquer ambiente, mesmo em condições de trabalho que não sejam exatamente como você gostaria que fossem. Além disso, se você não consegue lidar com pequenos incômodos como os que citamos,
Como pensa que será capaz de enfrentar o diabo e as estratégias que ele tentará usar para atacá-lo quando você der um passo de fé? Ao continuar nos contando sobre suas experiências em 2 Coríntios capítulo 11, o apóstolo Paulo nos faz saber que enfrentou todos os tipos de incômodos para obedecer à vontade de Deus. Estou certo de que ele não gostou daqueles incômodos, mas não permitiu que eles afetassem sua atitude ou o impedissem de cumprir a tarefa que Deus lhe havia oferecido. Vejamos alguns dos incômodos suportados por Paulo ao avançar para obedecer a Deus. Em fome e sede. Em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 27, ele nos diz ter sofrido fome e sede. A palavra fome é a palavra grega limos. A palavra sede vem do grego dipsos. Estas palavras se referem a estar faminto por falta de comida ou sedento por falta de bebida. Isso significa que houve momentos em que Paulo não teve comida suficiente para comer. Isso não quer dizer que ele era pobre e, portanto, não podia comprar comida. Porém, nesse versículo, Paulo está recordando momentos de incômodo em que alimentos simplesmente poderiam não estar disponíveis para ele e seus companheiros de viagem. Sem dúvida, Paulo viajava por um terreno inóspito e árido, onde o alimento não era abundante. Além disso, por causa das grandes distâncias entre algumas das cidades para as quais Paulo e sua equipe caminharam, nem sempre lhes era possível carregar o suficiente para a sua viagem. Em tais momentos, eles simplesmente ficavam sem comida e bebida. Contudo, essa falta de comida e bebida não afetava o desejo de Paulo de ir até a cidade seguinte. Fome e sede era apenas um incômodo, certamente não o suficiente para impedi-lo de prosseguir. Para nos certificarmos de que compreendemos quão séria era essa falta de alimento de tempos em tempos, Paulo prosseguiu dizendo: em jejuns, muitas vezes. Em jejuns, muitas vezes. A palavra jejuns provém da palavra grega nesteia. Refere-se a pular ou renunciar às refeições voluntariamente. Nesse caso, provavelmente Paulo e sua equipe pulavam refeições porque não havia tempo para comer. A palavra muitas vezes é polax, que significa muitas vezes, com frequência ou frequentemente. O apóstolo Paulo e sua equipe mantinham uma rotina rígida e uma agenda lotada. Obviamente, comer não era uma alta prioridade em sua lista de coisas a fazer. Acima de tudo, ele queria cumprir seus objetivos dados por Deus para cada dia e cada cidade onde trabalhava. Isso não significa que Paulo era contra comer. Significa simplesmente que seu objetivo e pensamentos não estavam no conforto da comida. Sei que quando viajo para realizar reuniões de liderança e campanhas no território da antiga União Soviética, estou tão concentrado no que sou chamado a fazer que os confortos pessoais são sempre uma última consideração. Frequentemente, eu me esqueço de comer por estar muito absorvido no trabalho a fazer. Este é o tipo de jejuns, muitas vezes, a que Paulo se refere nesse versículo. Comer não era a maior prioridade em sua mente. Conheci pessoalmente muitas pessoas que fizeram uma viagem missionária e depois juraram que nunca fariam outra porque não gostaram da comida que lhes foi oferecida durante a viagem. Fico surpreso quando crentes são tão exigentes quanto ao que comem a ponto de permitir que essa questão roube sua alegria e afete sua obediência a Deus. Fico perplexo quando pessoas reclamam porque a comida não tem gosto da comida de casa. É claro que não, elas não estão em casa. Após resmungar sobre a comida, vão para uma cruzada evangelística onde esperam exercer autoridade espiritual para expulsar demônios.
Porém, de que maneira pensam que terão poder sobre demônios se nem sequer têm poder suficiente para ser gratas por uma refeição colocada à sua frente? A frase em jejuns muitas vezes nos fala sobre as prioridades de Paulo. Ele não fazia suas viagens para provar e conhecer o cardápio local. Ele ia para fazer um trabalho. Boa comida ou má comida, ele ia para onde o Senhor lhe dissesse para ir. Tendo ou não tendo tempo para comer, ele estava determinado a ter sucesso no trabalho que lhe foi dado para fazer. Nada tão insignificante quanto a comida tinha o poder de tirar aquele homem da corrida. Porém, e quanto ao incômodo seguinte citado por ele? Ele prosseguiu, nos contando haver momentos em que ele e sua equipe estavam também em frio e nudez. Em frio e nudez. Essa frase poderia se referir a muitos momentos da vida de Paulo. Por exemplo, ele pode estar se lembrando do frio que sentiu ao pisar na água do mar após um de seus 3 naufrágios, ver 22 de outubro e 26 de outubro. Paulo pode estar também se lembrando do frio que sentiu durante uma de suas muitas prisões. As prisões antigas eram conhecidas por serem úmidas e frias. Frequentemente, os prisioneiros contraíam terríveis doenças pulmonares e morriam prematuramente em função das condições úmidas. Para tornar ainda mais desoladora a permanência de um cativo na prisão, frequentemente o capturador o desnudava quase totalmente antes de jogá-lo em uma cela semelhante a uma caverna. Não é possível afirmar com certeza a que Paulo está se referindo em sua declaração de frio e nudez, mas seja qual for o evento de que ele esteja se lembrando, é óbvio que não foi uma experiência agradável. Na antiga União Soviética, onde vivemos, todos os edifícios públicos e complexos de apartamentos são conectados a um sistema de aquecimento central do município. O aquecimento é ligado para toda a cidade em determinado dia definido a cada outono e desligado para toda a cidade em um determinado dia definido a cada primavera. Independentemente da temperatura, o aquecimento não é ligado ou desligado até essa data do calendário. E uma vez ligado, não há termostato nos edifícios. Por isso, a melhor maneira de controlar a temperatura é abrir as janelas para deixar o ar frio entrar ou fechá-las para reter o calor. Se esfriar antes daquela data do outono em que o aquecimento é ligado, toda a cidade sente o frio que permeia todos os apartamentos e escritórios. Às vezes, quando o clima fica frio antes do esperado, os cidadãos podem viver no frio durante um longo tempo. Quando isso acontece, nada há que as pessoas possam fazer a respeito, exceto vestir roupas mais quentes e tentar se manter aquecidas. Reclamar não mudará a situação. Por isso, todos aprendem a trabalhar e desempenhar suas funções no frio. Admito que essa não é uma experiência agradável, mas reclamar do frio não faz os dias passarem mais depressa. Portanto, as pessoas se ajustam mentalmente ao incômodo e vivem e trabalham no frio até por fim chegar o dia em que a cidade liga o aquecimento. Todos sobrevivem à temperatura porque não têm escolha. Eles fazem o ajuste mental para lidar com o frio e assim são capazes de viver com o incômodo. Às vezes, é assim que acontece na vida. Nem sempre obtemos o que queremos ou vivemos no estilo que preferimos. Porém, se não estamos tendo exatamente o que queremos e nada podemos fazer para mudar a situação, podemos escolher entre: primeiro, reclamar constantemente e piorar a situação para nós mesmos e para todos os outros. Ou, segundo, fazer um ajuste mental e decidir que somos suficientemente fortes para lidar com a situação até as coisas mudarem. A segunda escolha é a que Deus quer que façamos.
porque é essa que demonstra a atitude de Jesus Cristo em nossa vida. Por isso, se você tem resmungado ou reclamado de uma situação que não pode ser modificada conforme a sua vontade, é hora de parar de reclamar e começar a se alegrar. Coloque louvor em sua boca e escolha ser positivo. Ao fazê-lo, encontrará a força necessária para suportar com alegria qualquer dificuldade que estiver enfrentando. Ao fazer a escolha de suportar essa dificuldade na alegria do Senhor, o Espírito Santo irá enchê-lo com um espírito de vitória. E no fim, você descobrirá que passou pela difícil situação que estava enfrentando muito mais rapidamente do que jamais imaginou ser capaz. Ouça esta oração e veja se ela se encaixa em sua vida. Senhor, perdoa-me pelas vezes em que fui chorão e resmungão. Lamento ter tornado sofrida a vida das pessoas que trabalham comigo em meu emprego ou na igreja. Reconheço que me queixo mais do que deveria e admito estar errado. Eu me arrependo por meu comportamento errado e hoje estou pedindo que tu me ajudes a fazer um ajuste mental. Ajuda-me a aprender a ser grato pelas bênçãos que tenho e pelo salário que meu empregador me paga. Ajuda-me a servir com um coração alegre e a ser uma fonte contínua de bênçãos em vez de uma fonte contínua de reclamações. Assim eu oro em nome de Jesus. Para refletir, quais são alguns dos incômodos que você enfrenta em seu local de trabalho ou onde Deus o chamou a servir? Esses aborrecimentos são realmente tão terríveis que você tem o direito de ficar perturbado com eles? Ou Deus quer que você lide com esses incômodos na alegria e no poder do Espírito Santo para poder obter vitória sobre eles? Se seu empregador, supervisor ou pastor tentou ajustar as coisas ao seu gosto, você expressou a sua gratidão a essa pessoa por suas tentativas de agradá-lo? Lembre-se de que a pessoa que tem autoridade sobre você não tinha de fazer coisa alguma para agradá-lo. Então, você já agradeceu a essa pessoa por tentar? Deus está lhe dizendo para fazer um ajuste mental para poder desempenhar suas funções vitoriosamente onde Ele o chamou para viver, servir e trabalhar? Qual é esse ajuste que você precisa fazer em sua atitude? Curte, comenta e compartilha. E até o próximo devocional.